Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 9 de maio de 2025 e este é o nosso episódio número 1151. Hoje eu vou dar uma visitada na Plano & Plano, que é uma construtora. Se eu sei o mínimo sobre ela, faz apartamentos, está escrito aqui, mas em São Paulo. Ó. São Bernardo do Campo, Itaquera, Moca, Barra Funda, Pirituba, Campo Belo. De fato, aqui o que se vê são coisas nos arredores de São Paulo. É uma empresa que, até onde eu sei, ela tem uma presença mais recente na Bolsa de Valores. Olha, eu tenho números anotados aqui de 5 anos. É uma empresa que, ao final de 2023, estava com uma dívida sobre patrimônio de 0,6, portanto, um pouquinho só acima do que eu acho desejável, que é no máximo 0,5. Passivo sobre patrimônio 2,15, que é mais... é simplista, tá? Mas é mais do que aquele 1,0 que eu considero ideal. Agora, notável aqui que esses números estão numa direção aparentemente desejável, né? Eu digo aparentemente porque não é só isso, né? Às vezes a empresa está mais alavancada, mas com perspectivas extremamente favoráveis para usar essa alavancagem ou um balanço mais pesadão, e aí, né, vai contra essa regra simplista. Eu não sei, tá, sobre a Plano & Plano, eu simplesmente não sei. Portanto, a princípio, isso tende a parecer mais para bom. Liquidez corrente acima de 2, ela vai descendo aqui. Simplisticamente, daria para dizer que quase 5 é excessivo, né? Porque isso significa quantos reais você tem ali com alta disponibilidade para os gastos que você sabe que vai ter ou estima que vai ter naquele próximo período de 12 meses, né? Então, se você tem 5 vezes o dinheiro que você vai usar em curto prazo, talvez faça sentido você colocar ele para te dar um retorno mais a longo prazo, um retorno maior, né? Bom, eles vêm secando isso um pouco. Agora, a relação de dívida, 388 milhões aqui. Para um lucro médio de 179, é menos de 2 vezes. Estou fazendo uma conta aqui. Menos de 2 vezes, 2 anos, né, nesse lucro, então, sob esse aspecto é bom. Se for olhar o fluxo de caixa livre aqui, médio, deixa eu olhar aqui, deixa eu até ter certeza, opa, peraí, isso aqui tá certo, esse 4 anos aqui que já era 5, e a média aqui 67, então uma dívida de quase 400 para, vou até arredondar aqui, 80, tá? Quase 5 anos, né? Aí parece um pouco muito, porém é muito interessante observar que ela teve um lucro de quase 300 em 2023 e um fluxo de caixa livre de quase 300. Então, temos que considerar aí muito, né, uma empresa jovem na bolsa, né? Eu não sei se ela é jovem em termos absolutos, mas jovem na bolsa. Outro dia eu acho que eu falei sobre a Quero como uma startup, né? Alguém deixou um comentário, tipo, a Quero tem mais de 50 anos, aí tem toda a razão, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar os números de 2024. Já estamos nos aproximando da metade de 2025 e eu continuo pegando os números de 2024 das empresas, né? Eu gostaria muito de poder já ter pego todos os números de 2024. Entretanto, essa aqui não é a minha profissão, minha atividade principal ainda. É uma coisa que eu desejo que seja, como gestor. Acredito que estou trabalhando para isso, mas como eu não tenho 8, 10 horas por dia para fazer, eu faço o possível, tá? E por enquanto com resultados bons. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo aí. E se quiser saber mais sobre a nossa parceria, me deixa um comentário ou escreve no e-mail gustavo@poe.ma.
Vamos lá. Página 17. Patrimônio líquido. Observe aqui como cresce bastante. Vai a 916 milhões. Então, bom, vamos olhando, mas de cara vai nos deixando com uma boa impressão, né? Passivo, 593 circulante. Observem a trajetória aqui, vai de 400 para 660 e agora baixa para 600, arredondando aqui. E o não circulante, de 800 para 700 para 1.100, de novo arredondando. De modo que o passivo aqui vai a 1.665. Vai ser a melhor relação passivo-patrimônio dessa série de 4 que nós teremos. Dívida. Em curto prazo, 30 milhões. Observe que vai 120, 135, 30. E de curto prazo, 559. Aqui ela 414, 250, 560. Então ela sobe. Vejamos as relações. 0,64 dívida sobre patrimônio. Uma pequena subida aqui em relação ao ano anterior. E passivo sobre patrimônio 1,82. Então uma queda aqui não muito dramática, mas a princípio boa. Liquidez corrente, ou seja, aquilo que a gente falou, reais com alta disponibilidade, o ativo circulante, em outras palavras, 2.191, divididos pelos reais a se pagar nos próximos 12 meses, a contar de 1º de janeiro, né? 593. Então a gente vai aqui a 3,69. Volta a subir aqui a liquidez corrente. Vejamos aqui a receita, 2.589. Então, a Plano & Plano vai sim numa trajetória de crescimento de receita aqui. De modo que 2019 para cá mais que dobrou. Já ajustado pela inflação. Lucro, 391. Então, a gente vê uma trajetória de lucro aqui crescente. E vejamos aqui o fluxo de caixa livre. Então, o operacional, 290 milhões aqui, mais o de investimento, mais 19, então 309. Então, uma vez ajustada pela inflação, é levissimamente abaixo do ano anterior. Eu vou ajustar aqui agora a média para 6 anos. Vai fazer pouca diferença prática, mas eu vou inserir uma média aqui dos últimos 5, né? Em geral eu coloco 10 e 5. Aqui eu acho que não tem disponível, né? 10, então vou colocar 5 e veremos a diferença aqui. Não faz uma diferença gritante, não. Só vou colocar aqui o market cap, que eu não tinha persistido, né? Esse aqui foi anotado em algum momento aí no ano passado, tá? Então vamos lá. Plano e plano, market cap Yahoo Finance. O preço dela, 2.642. 2.642. E agora vamos ver a relação preço
sobre lucro. Ó, preço sobre lucro 12,17. Isso eu vou até persistir aqui. E 23,96, média de 6 anos. Uma dívida de 600 milhões, para um lucro médio dos últimos 6 anos de 200 aqui, um pouco mais, quase 3 anos aí, né, de lucros para pagar. Fluxo de caixa livre 105 milhões para uma dívida de quase 600, então 5 anos e pouco aí para pagar. Porém, números bem crescentes aqui nos últimos anos. Então, é uma análise que não para aqui, né? E não é uma análise das mais simples, né? Porque envolve entender, caramba, tá, plano em plano, qual é o potencial dela, né? Isso é difícil, né? É difícil, é mais difícil do que um vídeo de 15 minutos, né? Me faz pensar na Cyrela, né, cuja posição depois de alguns anos eu desfiz, né, na parceria, e para minha grande tristeza, né, a cotação vem crescendo desde que eu me desfiz, né? Não é o fim do mundo, isso acontece, mas fico imaginando o seguinte: os juros estão altos, né? Eles vão ficar mais altos ainda? Pode ser, mas se eles vierem a baixar, isso tende a beneficiar o setor imobiliário residencial, né? Essa é a grande tendência. Agora, como eu fiz no último episódio, né, comparar isso aqui com... Acho que a gente tem posição. Não vou comparar com todas, não. Pensa aqui. A posição mais expressiva é a Vale, né? Nossa, hoje em dia. Através da Vale e também através da Bradespar, né? Ela se aproxima de 30% da nossa parceria hoje, em termos de portfólio. Tem também a Metalúrgica Gerdau, né? Metalúrgica Gerdau, que vocês veem que é um pouquinho correlato, né? Não é que todo o trabalho de uma metalúrgica vai para o mercado imobiliário residencial, não, né? Mas notem aqui o seguinte, ó. Preço sobre lucro. Bom, primeiro dívida, 0,23 do patrimônio. Tem uma dívida de 13, 14 aqui para um lucro de 3,5. Então não vou dizer que é uma dívida levinha não, tá? Não é nada para se ignorar não, tá? Mas o fato é que ela tá vendo aqui, ó. Deixa eu até atualizar o preço dela aqui. Metalúrgica Gerdau. Aqui, ó, 8,277. Caiu, né? Então, ó, ela está à venda aqui por 2,43 vezes o seu lucro médio dos últimos 10 anos. Isso realmente menos de uma vez o seu lucro médio dos últimos 5 anos, né? Fluxo de caixa livre 1,2, 1,43. É surreal, né, essa relação. Aí você vai falar corretamente, mas a Metalúrgica Gerdau não é muito mais do que um veículo para investir na Gerdau. Então tem que olhar a Gerdau. Perfeito, vamos olhar a Gerdau. Gerdau está aqui. Dívida sobre patrimônio 0,23, passivo sobre patrimônio 0,49. E aqui os números não são tão assim. Vamos ver aqui Gerdau, Market Cap, Yahoo Finance. 29.494. Então caiu bastante. Caiu, vai. E aí essa aqui está a 8,2, 8,3 vezes o lucro médio dos últimos 10 anos, 3,3 vezes o lucro médio dos últimos 5, e fluxo de caixa livre 5 vezes, então é um retorno de 20% aqui estimado. E se for olhar o médio dos últimos 5, 4,24, tá? É dizer o seguinte, 100 dividido por 4,24, um retorno esperado de 23,6, né?
Então é muito fascinante comparar isso com essas promessas de retorno da renda fixa, né? IPCA mais 9, IPCA mais 6, 7, 8, 9, né? E aí, né? Quem vai ser vencedor, né? Eu tenho apostado, vamos dizer assim, né, na Gerdau, na Vale e tal, como capazes de nos proporcionar um retorno superior, tá? Eu fiz uma digressão aqui para comparar a Gerdau com renda fixa, mas o tópico aqui é plano e plano. E vocês veem aqui que eu vou tender a ficar com a Gerdau e com a Vale, tá? A plano e plano tem um potencial de upside, né, de ganhos possíveis pelo fato dela ainda ser pequena, né? Enorme, né? A Gerdau dificilmente vai quadruplicar de tamanho tão cedo, né? Porém, a minha estratégia é muito mais de, primeiro, não perder o principal, tá? Não perder o investido. O mercado imobiliário não é dos mais fáceis, né? Tem uma barreira de entrada menor do que siderurgia, metalurgia, né? E mineração. Então, quando a gente encontra uma empresa dessa, por mais cíclica que seja, Gerdau, Vale, com esses múltiplos, né? Cara, é aquilo. A plano e plano vai existir daqui a 30 anos? Não sei. A Gerdau, a Vale vão existir daqui a 30 anos? Também não sei, não tenho uma bola de cristal, mas a chance parece muito maior, né? É muito arraigado, né? Então, por essas e outras que eu tendo a ficar com a Gerdau, tá? Mesmo sabendo que eu posso vir a perder enormes oportunidades. É isso. No próximo a gente volta com outra empresa. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.